História. Os astecas. Continuando os povos da Mesoamérica. Hoje a gente vai ver os astecas. Os astecas. Os astecas formaram uma civilização que ocupou boa parte do México. Tinha origem provavelmente no norte do México e no sul do atual território dos Estados Unidos. Lugar sagrado. A fundação da capital asteca, Tenochtitlan, é um aspecto fundamental de sua história e está relacionada ao culto do deus Huitzilopochtli. Os astecas acreditavam que esse deus teria confiado ao sacerdote Cuauhtémoc a informação de que o lugar sagrado e onde deveria ser fundada a cidade, em homenagem a ele, seria aquele em que se observasse uma águia segurando uma serpente em seu bico. Assim teria surgido a capital asteca, às margens do lago Texcoco, no México, em 1325. Tenochtitlan. Tenochtitlan tornou-se a capital do Império Azteca, chegando a ter 38 províncias sob seu domínio. Cada uma delas tinha governantes próprios, mas também representantes do governo azteca, e, em sua maioria, deveria pagar impostos de acordo com os produtos e quantidade do que produziam. Joias, madeira, pele de animais, como jaguar, vasos, armas, grãos, entre outros, eram alguns dos objetos e produtos que eram entregues ao governo. A sociedade asteca. Com a fundação de Tenochtitlan, os astecas estabeleceram-se na região. Essa sociedade transformou-se ao longo do tempo, porém, especialmente a partir do fim do século XIII, é possível caracterizá-la como complexa, organizada em hierarquias. A pirâmide social asteca. O imperador era a figura de maior expressão na sociedade e os astecas acreditavam que ele era uma divindade. Abaixo dele estavam os sacerdotes e dignatários que exerciam tarefas civis e militares, seguido pelos negociantes e artesãos. Em posição inferior estava o povo formado por cidadãos livres que poderiam se tornar escribas, mensageiros ou profissionais da limpeza da cidade, e ainda os escravos e os não cidadãos. Costumes do dia a dia. Os astecas tinham como costume se alimentar do milho cozido ou usá-lo em bolos e pães. Além desse alimento, consumia feijão, amaranto, pimenta, carne de peru, de pato e de coelho, tomate e outros vegetais. Como acontecia com os maias, o cacau fazia parte do cardápio dos dignatários e dos negociantes astecas. Era uma regalia que não se estendia a toda a população. As escolas astecas. A civilização asteca desenvolveu uma escola para ensinar os mais jovens a sua cultura. Quando atingiam determinada idade, as crianças iam para a escola gratuitamente. Os filhos das classes mais baixas iam para o chamado Teopochcali, que significa a casa de gente jovem, para aprenderem aspectos da história
dos costumes religiosos, assim como a oratória, dança e canto. As meninas e os meninos frequentavam as aulas separadamente. As meninas aprendiam peculiaridades como servir nos templos, enquanto os meninos eram treinados militarmente. Além de Teupocachali, havia outro tipo de escola, denominada Calmecaque, que somente os membros dos grupos nobres podiam frequentar. Nela aprendiam ritos religiosos e militares, assim como as disciplinas de astronomia, história, arquitetura e aritmética. Jogos astecas. Como já vimos, o jogo de bola era comum entre os povos de toda a Mesoamérica. Entre os astecas, ele era conhecido como Tlachtli. Esse não era, porém, o único jogo. Havia também o patole, jogo de tabuleiro que era desenhado no chão. Astronomia. Da mesma forma que os maias, os astecas voltaram seus olhos para o céu. A observação de corpos celestes eram de responsabilidade dos sacerdotes. Assim desenvolveram calendários próprios, entre eles o solar, como o ano estruturado em 18 meses e 20 dias, e mais 5 dias ocos. Livros e escrita. Um fato importante é que os astecas produziam livros sagrados e possuíam um sistema de escrita próprio, que mesclava um sistema silábico e um ideográfico. Os livros eram feitos com folhas de fibra de agave. Livros sagrados, astecas e outros povos que influenciaram, como os mixtecas, são denominados códices ou codex, e muitos deles foram preservados. Observe o exemplo do códice Fejevari Maie na imagem. Declínio. O encontro com os europeus, como você ainda estudará, gerou inúmeras consequências para os povos indígenas americanos. Para a civilização asteca, esse encontro significou a sua derrota com a conquista de Tenochtitlan pelos espanhóis em 1521. América do Sul, introdução e diversidade de povos. Assim como na Mesoamérica, a América do Sul foi palco de desenvolvimento de várias civilizações ao longo da história, muito antes dos europeus chegarem ao continente. Povos desenvolveram culturas avançadas e tinham dinâmicas próprias. Estudaremos nesse módulo algumas das culturas e povos que viveram na América do Sul. Os povos indígenas do Brasil incluem-se nessas culturas. Porém, como já as estudamos em módulos anteriores, o estudo aqui será voltado para a população de países como Peru e Chile. Culturas peruanas. Civilização Chavin. Essa cultura se desenvolveu no atual território do Peru, por meio da estruturação de vários povoados que se formaram ao redor dos centros cerimoniais. Ela perdurou durante todo o primeiro milênio antes de Cristo e possibilitou uma unidade ideológica e cultural entre as sociedades agrárias da região, especialmente pela difusão de costumes como o culto à figura do jaguar. Cultura Nazca. Entre o século II e o século VII, floresceu no Peru uma cultura que se formou em pleno deserto.
Entre as heranças deixadas pela cultura nazca estão muitas cerâmicas e os denominados geoglifos, imensas figuras no solo que só podem ser vistas do alto, em voo ou por fotografia aérea. Entre as formas mais famosas estão o macaco, o beija-flor e a aranha. Império Shimu. Os Shimus fundaram o império entre os séculos XII e XV e foram responsáveis por reativar antigos canais de irrigação que povos anteriores haviam construídos, ampliando-os consideravelmente. Havia longos aquedutos que transportavam água de rios a regiões secas, pois o Peru tem em seu litoral uma extensa faixa desértica. Por se estenderem pelo litoral, os chimus guardavam relações com o mar, e alguns dos acessórios que usavam eram enfeitados com conchas. Além disso, os chimus já conheciam a metalurgia, e as vestes do Capac, o imperador, era feita com metais como a prata. A expansão desse império foi tamanha que sua capital, Xanxan, chegou a ter 80.000 habitantes. Outros povos da região foram conquistados por eles, mas o encontro com os incas levou à decadência. Cultura no Chile e na Argentina. Mapuches. Descendentes diretos da cultura pré-hispânica, que datam do ano 100, os Mapuches habitavam e ainda habitam algumas regiões do Chile e da Argentina. Viviam da horticultura e da criação de animais. Com a chegada dos espanhóis, houve confrontos e várias terras mapuches foram usurpadas. Ainda hoje, os mapuches lutam pelos seus direitos no Chile. A população atual, estimada, é de 600.000 pessoas, que perfazem a maioria da população indígena do país, 87%. São Pedro. Essa cultura teve origem em assentamentos que datam de 400 a.C., na região do deserto do Atacama, no Chile. Seus integrantes praticavam a agricultura e a criação de animais e desenvolveram um sistema de irrigação, tendo em vista a pouca umidade da região. Entre os vegetais que cultivavam estavam milho, feijão e abóbora. Diaguitas. Os diaguitas viveram em parte do atual território do Chile entre os anos de 900 a 1500. Habitavam aldeias independentes e autônomas. Viviam da produção agrícola, por exemplo, do plantio da quinoa e do milho, e sobreviviam também da exploração do mar, com o consumo de moluscos, peixes e mamíferos marinhos. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, se Deus quiser.